Boa tarde. Hoje nós teremos a aula sobre reprodução e sistema reprodutivo masculino e feminino. Então, vamos inicialmente olhar a anatomia do sistema reprodutivo. Veja que nós temos dois sistemas reprodutores, um feminino e um masculino. E nesse sistema reprodutor feminino, nós temos a genitália externa e nós temos os órgãos internos, que nessa imagem não dá para ver, nós veremos adiante. E aqui nós temos o sistema reprodutor masculino, que dá para visualizar tanto os órgãos externos, que é constituído pelo pênis e o saco escrotal, como os internos, que são todos esses órgãos aqui. Então, vamos lá. Na genitália externa, nós temos o monte pubiano, os pelos pubianos, os grandes lábios, o clitóris, os pequenos lábios, a abertura da uretra, a abertura da vagina, e aqui aparece nomeado o ânus, que não faz parte do sistema reprodutor, faz parte do sistema digestório. Então, aqui nós temos essa estrutura que tem entre ânus e vagina, que é uma região que ocorre muitas cirurgias por conta do excesso de partos normais. Nós temos aqui o símbolo de fêmea e o símbolo de macho, que nesse caso, na espécie humana, é chamado de feminino e masculino. Os órgãos masculinos, nós temos o osso púbico, aqui tem a região pubiana e os pelos pubianos, de fora, pênis, a uretra, o canal da uretra, a abertura da uretra, testículo, em cima do testículo nós temos o epidídimo, tudo isso fica dentro da bolsa escrotal, canal deferente, que leva os espermatozoides para a vesícula seminal, a bexiga e a próstata, e essa glândula aqui. Esse é o sistema reprodutor masculino e feminino. Aparelho reprodutor feminino interno, o que nós vimos lá atrás foi a vulva e seus componentes, faltando as mamas, que não ficam na mesma região, que faz parte do aparelho reprodutor feminino externo. Aqui nós temos o aparelho reprodutor feminino interno. Então, nós temos aqui a tuba uterina, que fica ligada ao útero. Aqui nós temos o útero, que é voltado para cima da uretra e é acima da bexiga. Nós temos ligado ao útero e próximo da tuba uterina o ovário. Nós temos no útero a parte do útero que chama de cérvix. Aqui nós temos a abertura da vagina e o canal vaginal, que termina no útero. Vejo que eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, eles não são paralelos um ao outro. E aqui nós temos a abertura da uretra, por onde sai a urina. Então, veja que nas mulheres nós temos 3 orifícios. O mais em cima, que é a abertura da uretra, por onde sai o xixi. A abertura da vagina, por onde sai a menstruação e o neném na hora do parto. E o ânus, por onde sai as fezes. Esse é o aparelho interno. Num outro ponto de vista, nós temos aqui o útero curvado para a frente da barriga, certo? Os ovários e as trompas de falópio. E aqui embaixo nós temos a vagina. Aqui nós temos um corte feito só do útero. A vagina, o canal vaginal, certo? Termina na abertura da vagina. Essa curva aqui do útero, esta parte aqui, se chama colo uterino. Geralmente os cânceres de útero vai acontecer nessa região, principalmente aqueles oriundos do HPV, que é um vírus. Nós temos
como camadas do útero. São camadas musculares, são 3. O endométrio, que é a de dentro, o miométrio, que é a do meio, e o ectométrio, que é a de fora. Esse endométrio aqui, ele é trocado, todo mês ele é trocado na menstruação. Ele é móvel, certo? E quando ele fica rígido, surge uma doença chamada endometriose. Nós temos aqui o útero, aqui nós temos a tuba uterina, a terminação da tuba uterina, e nós temos aqui, ó, uma outra extensão que é ligada ao ovário. Tuba e ovário ficam justapostas, uma próxima da outra. Por quê? Porque os óvulos amadurecidos aqui no ovário vão entrar pelo orifício da tuba e vão caminhar até mais ou menos essa região que é dita o segundo terço da tuba. Aqui nessa região, se os espermatozoides entraram via canal vaginal e encontrar o óvulo, vai acontecer a fecundação e gestação. Se não, esse óvulo vai descer e junto com o endométrio vai descamar e formar a menstruação. Aqui nós temos só um óvulo, certo? Só um ovário, produzindo os ovócitos. Quando a menina nasce, ela já nasce com todos os seus ovócitos 1. O que vai ocorrer depois da primeira menstruação é o amadurecimento mensal de um óvulo todos os meses, certo? E isso só ocorre graças à produção de 2 hormônios, chamado hormônio luteinizante, que vai produzir esse corpo amarelo, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular esses ovócitos 1 a amadurecer e formar os ovócitos 2, que ao formar vão entrar pela tuba e ser fecundado ou não. Então, essa é a anatomia, a fisiologia do aparelho reprodutor feminino interno. Aqui nós temos o aparelho reprodutor masculino interno. Nós temos aqui, ainda falando de externo, a pele que recobre o pênis se chama prepúcio. A região que nós chamamos de cabeça, na verdade, é a glande. Essa glande tem a abertura da uretra, por onde passa tanto a urina como o esperma. Nós temos aqui um pênis que está flácido e o canal da uretra. Também no canal da uretra se liga aqui tanto a bexiga como a vesícula seminal. Vesícula seminal, aqui é a próstata. Nós temos esse canal que é chamado canal diferente, que liga o epidídimo, que fica em cima do testículo, onde é armazenado os espermatozoides, e é por esse canal que os espermatozoides chegam à vesícula seminífera, ou glândula seminal. Fica aí armazenado e na hora da ejaculação sai também pela uretra. Nós temos aqui o testículo dentro da bolsa escrotal e sobre o testículo nós temos o epidídimo, que é onde amadurece os espermatozoides. Então, nós temos aqui um corte do testículo. O testículo é cheio de túbulos seminíferos, onde fica os espermatozoides, que vão sair para o epidídimo, que é essa região que fica em cima do testículo, que é o epidídimo, onde amadurece a cauda do espermatozoide formada. E aqui nós temos o canal deferente, por onde esses espermatozoides vão sair e atingir a bolsa seminal. Aqui nós temos um corte do pênis. Então, nós temos aqui a glande. Veja que foi tirado daí o prepúcio, que é a pele que recobre a abertura da uretra. A cabeça, na verdade, é chamada de coroa. E todo o tecido que forma o testículo é chamado de corpo cavernoso. Por quê? Porque é cheio de buracos, onde enche de sangue no momento que esse órgão fica ereto. E aqui nós temos
um corte mais profundo dos corpos cavernosos, né? É o corpo esponjoso, é tipo uma esponja, né? Cheio de poros que se enche de sangue. E nós temos a uretra passando por dentro desse corpo esponjoso. Então, essa é a anatomia e a fisiologia do aparelho reprodutor masculino interno. Fases do ciclo de vida e a reprodução humana. É diferente para meninos e meninas. Nas meninas, quando elas ainda estão dentro do útero materno, começa a produção dos seus ovócitos. Então, quando a menina nasce, ela já nasce com todos os seus ovócitos formados. Na infância, esses ovócitos passam adormecido. Aí, na puberdade, entre os 12 e 15 anos, há amadurecimento do primeiro ovócito, né, e de todo o sistema reprodutor. O aumento da produção de hormônios da reprodução e a transformação do corpo. E a menarca, que é o sinal anatômico de que a menina entrou no seu período reprodutivo. Menarca é a primeira menstruação, que é o sinal de que o primeiro óvulo foi amadurecido. E paralelo à puberdade surge também a adolescência. Tem crianças que entram primeiro na puberdade, depois na adolescência. Tem crianças que entram ao mesmo tempo na puberdade e na adolescência. Tem crianças que entram primeiro na adolescência e depois na puberdade. A adolescência é mudança da mente, do psíquico emocional e na visão de mundo do indivíduo. Então, é normal que essas crianças, uma vez que criança vai até 15 anos, mudem de opinião pelo menos 5 vezes ao dia sobre a mesma coisa. Então, é uma fase conturbada tanto para seus familiares como para eles mesmos. Passada essa fase, entra-se na fase da juventude e fase adulta, que é a idade reprodutiva propriamente dita. Para as meninas, a fase ideal de reprodução é entre 25 e 35 anos. Antes disso, não, por conta da maturidade mental. E depois disso, não, por causa do aumento do número de mutações que ocorrem nos ovócitos. Agora, nos meninos. A vida intrauterina na infância, o sistema reprodutor do menino fica adormecido. Na puberdade, há o amadurecimento do sistema reprodutor, o aumento da produção de hormônios da reprodução e transformação radical do corpo. E a poluição noturna, que é a primeira ejaculação que ocorre quando o menino ainda está dormindo. Então, quando ocorre a primeira, é sinal de que os testículos começaram a produzir espermatozoides, né? Isso é início da produção de espermatozoides. Na adolescência também vai acontecer a mesma coisa, mudança psíquico-emocional e na visão de mundo do indivíduo. E na fase adulta, juventude adulta e idade reprodutiva, que é diferente para homens e mulheres. Os homens começam por volta de 12 e 13 anos e terminam com a morte. Agora vai diminuindo a virilidade e a quantidade de espermatozoides produzidos. Quanto mais velho, menos espermatozoides, menos viril. Conceitos básicos da reprodução humana. Então, genitália, órgãos da reprodução, masculino ou feminino. Gametas, células da reprodução, masculina, espermatozoide ou feminina, óvulos. Gônadas, estrutura que produzem os gametas. Ovários produzem óvulos e testículos, espermatozoides. Cópula ou ato sexual, introdução da genitália masculina na feminina. Hormônios, substâncias produzidas pelo nosso corpo e que regulam algumas atividades, entre elas a reprodução. Esses hormônios, ele começa a ser, o hipotálamo começa a estimular a hipófise para produzir os hormônios que atuaram nos testículos, que produzirão testosteronas, e nos ovários o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é produzido lá na hipófise, estimula os ovários a produzir estrogênio e progesterona, que vai atuar diretamente nos ovários femininos e no útero.
Características sexuais secundárias. As gerais acontecem em homens e mulheres igualmente. As glândulas sudoríparas das axilas, genitálias e ânus passam a funcionar com mais intensidade, causando mau cheiro, pois o suor serve de alimento para bactérias. Então, nessa fase é necessário aumentar o cuidado com a higiene pessoal. Presença de pelos nas regiões pubianas e axilas. Aparecimento de acne ou espinhas. Só nas meninas, crescimento dos seios e da vagina e alargamento dos quadris e culotes. Só nos meninos, alargamento dos ombros e peitoral, presença de pelos no rosto e aumento desses em todo o corpo. Aumento de cartilagem na garganta e por isso engrossamento da voz. E o evidenciamento do pomo de Adão, que fica na região do pescoço. E crescimento de pênis e testículos. Algumas curiosidades do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Ginecomastia, homens que apresentam crescimento dos seios. A regressão entre 6 meses a 2 anos, não regredindo, tem que ser feita cirurgia. Hirsutismo, presença de barba em mulheres. Lactação masculina. Alguns tumores hipofisiários induzem a produção de prolactina em homens e, por consequência, o homem produz leite. E a causa da simples estimulação promover a produção do leite. Disfunção erétil ou impotência sexual. Ausência ou dificuldade da ereção peniana. Infertilidade, que é diferente de disfunção. Ausência ou dificuldade de reproduzir, que vai da baixa produção ou ausência de espermatozoides ou óvulos, ou dificuldade locomotora desses, e ausência e dificuldade na ovulação. Então, para finalizar, nós temos uma agenda e é resolver as atividades do capítulo 4. E uma boa sorte.